A certificação de colchões importados exige decisões que começam muito antes do embarque da mercadoria. Escolha do modelo de certificação, licença de importação, entrada de amostras para feiras, exigências do Inmetro e riscos de reprovação são etapas que precisam estar alinhadas para evitar atrasos, custos adicionais e problemas regulatórios. No Abicol News 27, conversamos com Camila Silveira, especialista em certificação de colchões, para esclarecer as principais dúvidas sobre o processo e mostrar por que o planejamento deve fazer parte da estratégia de importação desde o início. Também vamos destacar a agenda institucional da Abicol no campus do Inmetro, onde a diretora executiva Adriana Pierini participou das gravações do Pod Inmetro e reforçou o diálogo entre indústria colchoeira e o órgão regulador. Informação técnica, aproximação institucional e conformidade estão no centro deste episódio. Começa agora o Abicol News 27. Abicol News. Informação estratégica para quem lidera a indústria de colchões no Brasil. A importação de colchões pode representar uma oportunidade para as empresas do setor, mas também envolve uma série de exigências técnicas, regulatórias e aduaneiras que precisam ser consideradas antes do embarque da mercadoria. Para esclarecer as principais dúvidas sobre esse processo, o Abicol News conversa com Camila Silveira, especialista em certificação de colchões. Camila possui MBA em Gestão da Qualidade e Auditorias, é auditora líder ISO 9001-2015 e fundadora da CS Consultoria. Camila, primeiramente, seja muito bem-vinda ao Abicol News. Antes de iniciar uma importação, a empresa precisa avaliar não apenas o produto e o fornecedor, mas também as exigências brasileiras que estarão envolvidas em toda a operação. Camila, para começarmos de forma bem didática, quando falamos em colchões importados sujeitos à certificação compulsória do Inmetro, quais são os principais cuidados que uma empresa precisa ter antes mesmo de iniciar uma operação de importação? O principal cuidado é começar o planejamento antes mesmo da importação, porque muitas vezes a empresa escolhe o fornecedor, negocia a compra e só depois começa a pensar na certificação. E esse caminho ele pode trazer muitas dificuldades e até mesmo surpresas que eles não esperavam. Então, antes de importar, é fundamental entender qual a estratégia da empresa. Se ela pretende trabalhar continuamente com aquele fabricante ou se ela pretende importar apenas um lote. Essa definição já vai influenciar diretamente no modelo de certificação que vai ser utilizado. Também é bem importante conhecer os requisitos brasileiros, né? Quais são as normas ou portarias que aquele produto que vai ser importado precisa seguir aqui no Brasil. Eu sei que muitas empresas já possuem certificações internacionais, mas elas não substituem a certificação compulsória do Inmetro. Então, sempre que possível, também é fundamental envolver desde o princípio o organismo de certificação e o despachante aduaneiro. Cada um possui um papel diferente, mas quando todos participam do planejamento, a empresa ela reduz riscos de atraso, retrabalho e custos desnecessários. Recentemente, a Abicol promoveu uma videoconferência técnica para ampliar o conhecimento das empresas sobre certificação de colchões importados e os procedimentos relacionados a essas operações. O encontro reuniu informações que ajudam o setor a compreender melhor as etapas, os agentes envolvidos e as decisões que precisam ser tomadas antes da importação. Camila, você poderia explicar o que foi abordado na videoconferência e qual é a importância desse tema ser debatido pelo setor neste momento? Na videoconferência, eu apresentei a visão geral de como funciona a certificação de colchões importados. Expliquei os dois modelos de certificação previstos pelo Inmetro, que é o modelo 5 e o modelo 1B. Expliquei também as diferenças entre eles, quando normalmente cada um deles é utilizado e quais os aspectos que devem ser considerados antes da escolha. Também expliquei alguns conceitos importantes relacionados ao processo de importação, como, por exemplo, a licença de importação, Siscomex, registro do Inmetro e a própria anuência, sempre mostrando como que essas etapas se relacionam com a certificação.
Na minha percepção, esse é um tema muito importante porque cada vez mais as empresas avaliam a possibilidade de importar produtos. Então, quanto mais cedo elas compreenderem essas exigências, mais segurança elas vão ter para planejar suas operações. Além da certificação, a operação de importação envolve procedimentos que precisam estar devidamente alinhados para que o produto possa entrar regularmente no país. Um ponto que costuma gerar muitas dúvidas é a licença de importação. Camila, como funciona esse procedimento para produtos certificados e quais os riscos a empresa corre quando não observa corretamente as exigências regulatórias? A licença, ela faz parte do processo de importação e ela está diretamente relacionada aos produtos sujeitos à certificação compulsória. Então, de forma simplificada, a operação é registrada no Siscomex e a licença de importação ela passa a existir, mas ela permanece em análise enquanto estão sendo cumpridas todas as etapas necessárias do processo de certificação. Então, após a emissão do certificado de conformidade, do registro do Inmetro, ocorre a anuência, permitindo que essa operação dê continuidade. Então, nessa sequência, é deferido a licença de importação. O mais importante aqui, eu acho que é entender que a certificação ela não deve ser tratada como uma etapa isolada da importação. Ela faz parte, como eu venho falando, né, de todo o planejamento da operação. Então, pensa que quando esse planejamento ele não acontece, a empresa ela pode enfrentar atrasos, custos adicionais e necessidades, inclusive, de rever algumas etapas que poderiam ter sido tratadas antes do embarque da mercadoria. Agora, pensando nas feiras, eventos e exposições do setor, quais são os procedimentos e limites para a entrada e exposição de amostras de colchões importados no Brasil, especialmente quando esses produtos ainda não têm certificação para comercialização? Realmente, essa é uma dúvida bastante comum. E sim, existe a possibilidade de importar amostras para finalidades específicas, como, por exemplo, avaliação técnica, estudo de mercado, ou até mesmo participação em feiras e eventos. Então, a empresa ela pode trazer um produto para conhecê-lo melhor antes de decidir se realmente vale a pena iniciar um processo de certificação para comercialização no Brasil. Mas é importante compreender que essa amostra, ela possui uma finalidade muito bem definida. Então, ela não pode ser comercializada, não pode ser anunciada em sites, não pode ser divulgada em catálogos e muito menos disponibilizada para o consumidor final. O produto, ele deve ser utilizado exclusivamente para a finalidade informada durante o processo de importação. E é importante também falar que a quantidade importada, ela tem que ser compatível com o objetivo que ela foi atribuída. Então, vale aqui, relembrar que essa importação de amostras, ela não dispensa a documentação exigida. Dependendo da finalidade dessa amostra, existe uma documentação específica que deve ser apresentada ao Inmetro durante o processo. E uma outra dúvida que surge também nesse meio tempo é sobre os ensaios realizados nessas amostras, porque muitas vezes o fabricante ele traz uma amostra para realmente fazer ensaios e ver se ele passa aqui no Brasil. Então, eles querem saber se esses ensaios podem ser reaproveitados para o processo de certificação futuro. E aqui a resposta é não. Se posteriormente for iniciado um processo de certificação, tanto pelo modelo 5 ou pelo modelo 1B, todas as etapas previstas no regulamento deverão ser cumpridas normalmente, inclusive uma nova coleta oficial de amostras realizadas pelo organismo de certificação. Então, é impossível utilizar o resultado de um ensaio de uma amostra e aplicá-lo dentro do processo de certificação. Então, a importação de uma amostra, ela é uma excelente oportunidade para conhecer o produto e reduzir as incertezas antes de uma decisão, de negócio. Mas ela não substitui o processo oficial de certificação quando houver a intenção de comercializar esse colchão no mercado brasileiro. Outra decisão importante acontece na escolha do modelo de certificação. Como cada operação pode ter características diferentes, essa definição precisa considerar a frequência das importações, o relacionamento com o fabricante e a estratégia comercial da empresa. Muitas organizações perguntam qual o modelo de certificação é o melhor. Existe uma resposta para essa pergunta ou a escolha depende da estratégia de cada empresa? Eu penso que não existe assim um modelo melhor ou pior, Existe um modelo que é mais adequado para cada estratégia. Então, o modelo 5, ele costuma ser mais indicado para empresas que pretendem manter uma certificação continuada e trabalhar de forma recorrente com aquele mesmo fabricante, mantendo um relacionamento de longo prazo.
Já o modelo 1B, ele é destinado à certificação de um lote específico, para aquelas empresas que pretendem ter mais liberdade, flexibilidade no momento de importação. Ora, comprando de um fabricante, ora comprando de outro fabricante. Nesse caso, é importante ressaltar que cada novo lote vai exigir um novo processo de avaliação de conformidade, né? Então, em ambos os casos aqui, é importante também analisar como que é esse fabricante, quais são as características que ele utiliza na fabricação, entender um pouco mais do processo deles, porque muitas vezes a forma como eles trabalham são diferentes daquilo que a gente trabalha aqui no Brasil. Então é fundamental que a empresa converse e entenda bem como funciona o processo, inclusive de fabricação desse fabricante, né, do exterior, para que possa ter mais clareza sobre esses processos, inclusive, né, depois dos próprios ensaios que vão ser feitos aqui no Brasil, para que não corra nenhum risco, né, ou pelo menos diminua esses riscos. Por isso que a escolha, ela não tem que considerar apenas o custo de certificação, né, mas ela também tem que levar em conta a frequência da importação, o relacionamento com o fabricante, as características internas da fabricação e a própria estratégia da empresa para poder eliminar o máximo, né, de risco possível. Camila, durante a conferência, uma das dúvidas apresentadas pelas empresas esteve relacionada ao modelo 1B e ao resultado do processo de avaliação de um lote específico. Como essa situação pode gerar impactos importantes para a operação, é fundamental compreender previamente quais são as consequências de uma eventual reprovação. O que acontece então quando um lote é reprovado durante o processo de certificação pelo modelo 1B? Verdade, essa dúvida surgiu algumas vezes durante a videoconferência. Então vamos lá. No modelo 1B, a certificação está vinculada a um lote específico, certo? Isso significa que se esse lote for reprovado, ele não pode ser liberado para comercialização. Mas aí veio a dúvida, o que eu vou fazer com esse produto que está reprovado? Então, quando se trata do modelo 1B, que é de lote, o regulamento ele estabelece que esse lote ele deve ser devolvido ao país de origem ou destruído. Lembrando que sempre com a documentação que comprove que essa providência foi adotada. Então, mesmo antes da fabricação e da importação, é muito importante que a empresa tenha confiança, né, de que aquele produto atende aos requisitos brasileiros, né? Esse é justamente um dos motivos pelos quais eu reforço tanto a importância do planejamento. A conversa de hoje mostra que a certificação de colchões importados não deve ser tratada como uma etapa isolada ou deixada para depois da compra. Ela precisa fazer parte do planejamento da operação, envolvendo conhecimento das regras brasileiras, definição da estratégia de importação e alinhamento entre empresa, fornecedor, organismo de certificação e profissionais do comércio exterior. Camila, para encerrar, você gostaria de deixar alguma mensagem final às empresas do setor colchoeiro? Não tenham receio de perguntar. Pensem que a certificação de colchões importados envolve requisitos técnicos, comércio exterior, documentação e diferentes profissionais atuando juntos. Então é natural que surjam dúvidas ao longo desse processo. Buscar as respostas antes do embarque da mercadoria é muito mais simples do que tentar resolver um problema quando o produto já está chegando no Brasil. Lembrem disso. Espero que esse episódio tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre o tema. Um grande abraço e até a próxima. A Abicol agradece Camila Silveira pela participação e pelas orientações compartilhadas com o setor. A diretora executiva da Abicol, Adriana Pierini, participou de uma agenda institucional no campus do Inmetro, marcada pela troca de conhecimentos e pelo fortalecimento da parceria entre a entidade e o órgão regulador. Durante a visita, Adriana também participou das gravações do Pod Inmetro, podcast oficial do Instituto, em uma conversa dedicada aos temas que conectam a atuação do Inmetro à realidade da indústria colchoeira. A participação representa uma oportunidade de
de ampliar o diálogo com o setor produtivo, aproximar as instituições e levar ao público informações sobre qualidade, inovação, regulamentação e conformidade. A diretora de avaliação da conformidade do Inmetro agradeceu à Abicol pela participação no programa e destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da comunicação e da cooperação institucional. O episódio com a participação de Adriana Pierini será publicado em breve direto no canal do Inmetro no YouTube. A Abicol seguirá acompanhando essa agenda e divulgará aos associados o link para acesso ao conteúdo assim que estiver disponível. O episódio de hoje reforça que importar colchões com segurança exige muito mais do que negociar preço e escolher o fornecedor. A certificação precisa ser considerada desde o planejamento da operação, levando em conta as exigências brasileiras, a documentação necessária, o modelo mais adequado para cada estratégia e os procedimentos aplicáveis aos produtos, lotes e amostras. Também vimos como a aproximação entre a Abicol e o Inmetro contribui para ampliar o diálogo, esclarecer dúvidas e fortalecer a construção de um mercado mais organizado, transparente e comprometido com a conformidade. Ao reunir orientação técnica e representação institucional, a Abicol ajuda as empresas do setor a tomarem decisões mais seguras e a se prepararem melhor para os desafios do mercado. Este foi o Abicol News 27. Para continuar acompanhando os temas que impactam a indústria colchoeira, siga os canais oficiais da Abicol e compartilhe esse episódio com outros profissionais do setor. Até a próxima! Esse foi o Abicol News. Compartilhe esse episódio com seus gestores e equipe. Informação compartilhada fortalece o setor.